Estamos no ar. Boa tarde, Jéssica. Tudo bem? Boa tarde, Rafa. Quanto tempo? Pois é, voltando de férias aí, descansada com a filha toda. Com a pilha toda. Vamos lá. Como eu disse, já tem sido um dia trabalhoso, mas ainda tem uma horinha aí, pelo menos, nesse dia. E eu não sei se alguém já te disse isso, mas dá a impressão que você está em duas pessoas aí na sua câmera, porque Por causa você do tem um espelho aqui, espelho. né? Eu moro num apartamento pequeno e aí a técnica é o quê? Põe espelho na casa, né? Aí às vezes causa Exatamente. essas sensações aí mesmo. É isso aí. Parece que seu alter ego está aí te acompanhando na live. Legal. Bom, gente, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos. Quem está se conectando aqui na live, que faz parte da programação do TEIA. Então, eu sou a Jéssica da Desampa, aqui o Rafa, que é gestor do TEIA Centro, representante do CIEDS. Então, hoje a gente vai falar com uma pessoa super bacana que eu estava conhecendo aqui, agora que é o Guilherme, da Eureka. E só para deixar os informes aqui para vocês, se você ainda não conhece o TEIA, pode acessar desampa.com.br/TEIA. Lá no site você vai ver que esse é o nosso programa de coworkings públicos e municipais da Prefeitura de São Paulo. Nós já temos hoje 10 unidades em operação, e aí atendendo as orientações, né, do município. A gente está nesse momento agora da fase emergencial com os espaços fechados, né, então antes a gente estava com um formulário de agendamento disponível para os espaços, mas no momento a gente está fechado, mas sempre a 1.000 por hora aqui na nossa programação online. Então, se você se interessa por esse tema de empreendedorismo, de inovação, enfim, até falar de juventude, inclusão, hoje aqui com o Guilherme também, fique ligado aqui na página da Desampa, né, Desampa Oficial, tem lives às vezes 2, 3 vezes por dia, tem conteúdo como podcasts, tem artigos, é super variado aqui, e a gente está fazendo o possível para dar esse suporte mesmo à distância, com temas bastante diversificados. E além disso, geralmente o pessoal vai colocar aqui nos comentários também, tem algumas informações de contato da Desampa. Então, se você é microempreendedor individual, seja você formalizado ou não, e precisa de um atendimento, mesmo agora que os postos de atendimento da Desampa não estão funcionando de forma presencial, pode entrar em contato, tem um número de PABX, tem um e-mail também, e a gente tem analistas capacitados para entrar em contato aí e tirar as dúvidas. Eu acho que é isso, a gente está só torcendo para logo poder voltar com tudo nos espaços, né, fazendo a nossa aglomeração tão querida, e faz tempo que eu não vejo o Rafa, né, a gente só se vê aqui Pois de é, forma online. saudades de uma aglomeração, de fazer aquela agenda no TEIA, tomar aquele cafezinho ali, né? Tinha até um TEIA Centro para quem já frequentou, tem uma mesa de tênis de mesa que a gente prometia um campeonato. Jéssica ansiosa para mostrar suas habilidades, mas aí a pandemia atrapalhou, então a gente está ansioso para retomar. Mas os planos sempre ficam aí presentes, né? E enquanto isso, a gente está aqui sempre presente de forma online também. Então, vou voltar aqui para o meu backstage, porque daí o Rafa vai me trocar pelo nosso convidado. Guilherme, muito obrigada de ter aceito o convite do Rafa e da equipe do TEIA Centro. Sinta-se bem-vindo para estar aqui mais vezes também. Obrigada por você estar dedicando o seu tempo para compartilhar conhecimento aqui com a gente. Então, já fica um abraço para você. Valeu, Jéssica. Valeu, Obrigado gente. aí pelos informes. Até mais. Bom, vou aproveitar aqui antes de chamar o Guilherme. Eu queria compartilhar que agora no mês de março, né, o mês da mulher, várias organizações, várias unidades do TEIA pensaram em atividades, né, voltadas para o público feminino. E no dia 24 vai rolar um encontro de networking. Né, não vai ser uma ação pontual destinada ao público feminino, pelo contrário, vai ser um momento de troca com empreendedoras para a gente conseguir entender qual que é o formato, né, que as empreendedoras mais gostam de consumir. Então, se gosta de live, né, como a gente está fazendo aqui, se prefere um podcast, né, porque vai ouvindo ali entre outras atividades, se prefere um modelo de aulas EAD, que, enfim, acessa um link estruturado com uma sequência, uma trilha pedagógica que ela vai trilhando, e quais são os conteúdos, né? Quer saber mais sobre finanças, sobre marketing, sobre área jurídica e etc. Então, dia 24, às 3 horas da tarde, se não eu estiver enganado, a gente vai fazer esse encontro de networking. Em breve a gente vai soltar a divulgação aqui na página da Desampa. Eu vou deixar nos comentários daqui a pouco também o link de inscrição. Então, você empreendedor aqui ficou interessado, eu vou colocar o link daqui a pouquinho, enquanto o Guilherme estiver fazendo a apresentação, eu coloco aqui no chat, você já pode fazer a inscrição, e aí a gente conta com a colaboração de vocês. Vale dizer, né, que
O TEIA é uma iniciativa ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, né, da cidade de São Paulo, ou seja, no final do dia também, né, é um serviço público, então nada mais justo do que a gente perguntar para o público, né, que é direcionado todo esse trabalho, que tipo de conteúdo e qual formato vocês querem consumir. A ideia é que esse documento, né, produzido a partir desse encontro de networking, seja compartilhado com as demais organizações do TEIA, para que cada um possa ajustar isso de acordo com o recorte da sua unidade. Né? Tem unidades do TEIA com enfoque para a economia criativa, TEIAs voltados especificamente para mulheres empreendedoras, TEIAs voltados para a área de costura, por exemplo, fora as especificidades de territórios da cidade, né? Então, a cidade de São Paulo aí é um universo, né? Uma cidade enorme, com muita diversidade, então cada unidade faz o ajuste ali também para propor a sua programação, tá bem? Então, já já eu coloco aqui nos comentários, você que tiver interesse já faz a inscrição. Vou anunciar aqui o nosso convidado, então, é o Guilherme, né, que a gente vai receber hoje. Ele é coordenador de programas de desenvolvimento da Eureka, que é uma consultoria em juventude, e coordenador do programa de jovens do Instituto Capitalismo Consciente. Em 2017, o Guilherme foi presidente da Federação Catarinense de Empresas Júniors, onde organizou a Conferência Mundial de Empresas Júniors e diversos eventos que fomentam empreendedorismo no estado. Então, deixa eu chamar o Guilherme aqui para a tela. Fala, Guilherme, tudo bem? Fala, Rafa, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado aí por você ter topado o convite de estar aqui com a gente. Já tem uma galera aqui, ó, vou colocando na tela, dando boa tarde, acompanhando aí a live com a gente. Legal, Cláudia, Manu. Manu Muniz, que é gestor lá do TEIA Typos, Ecocultural. Manu não perde uma live do TEIA sempre também, sempre prestigiando aqui. Marcando Rosana presença. também, boa tarde. Boa. Guilherme, vou passar a bola para você. Fique à vontade aí para se apresentar o conteúdo que você preparou para a gente, e eu vou ficando aqui mediando, né, a conversa. Se tiver algum ponto para a gente trocar, eu vou trocando com você. Se tiver algum comentário, alguma pergunta da galera, eu vou trazendo aqui para nossa conversa também. Tá bem? Beleza, Rafa. Super obrigado. E obrigado pelo convite também, né, por estar aqui com vocês. Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre inovação, tá bom? Mas antes da gente entrar em inovação, eu vou me apresentar um pouquinho mais a Eureka, só para vocês conhecerem, depois se quiserem buscar mais informações, tá bom? A Eureka se consultoria em juventude, que o Rafa comentou, então a gente entende que o jovem tem muitos desafios no Brasil hoje em dia, quando a gente fala principalmente de entrada no mercado de trabalho. Hoje a gente tem uma Covid, né, que faz parte, infelizmente, da nossa realidade, que está mudando muito as competências que essas pessoas precisam para trabalhar. E até onde eu sei, vocês, grande parte das pessoas que estão aqui são empreendedores e empreendedoras, né? Então, imagino que vocês já saibam o quão difícil é trabalhar de forma remota, o quão difícil é lidar com esse ambiente mais incerto que a gente está enfrentando agora, né? Então, o jovem, quando vai entrar no mercado de trabalho, também tem que enfrentar todos esses desafios. E a gente tem lacunas educacionais muito grandes no Brasil, ainda em todos os níveis, em todos os setores, né? De pessoas que precisam desenvolver inteligência emocional, pessoas que precisam desenvolver como uma capacidade produtiva, né, de ser mais produtivos. Então, a gente tem aí uma série de competências que a Eureka hoje olha para como resolver, através de realizar processos seletivos. Então, a gente faz processos seletivos para programas de estágio, programas de trainee de grandes empresas aqui no Brasil, e programas de desenvolvimento para os jovens que já estão no mercado dentro dessas empresas. Então, a gente hoje tem uma atuação muito corporativa, mas com um olhar social muito forte, né? De que a gente sabe que, esse desafio, né, gera muita ansiedade para o jovem participar de um processo seletivo, né, e se vocês estiverem nesse momento, ou tiverem filhos, talvez, né, que estão passando, imagino que vocês devam ver o quão angustiante é quando você vai fazer uma entrevista e você não sabe se preparar, que você nunca passou por isso, ou quando você está ali no dia a dia da empresa, está lidando com o seu chefe, mas, ele te pediu uma coisa que você não sabe fazer, e você, às vezes, nem sabe como falar que não sabe, né, porque fica inseguro de, como é que será que essa pessoa vai responder e tal. Então, olhando para toda essa dificuldade, né, essa ansiosidade, inclusive no Brasil, que é um dos países mais ansiosos do mundo, né, a gente tenta aí suavizar um pouco dessa transição que acontece no início de carreira, porque se você tem um início de carreira melhor, né, se você já conseguir um emprego, se você consegue trabalhar na área que você quer, se você consegue se sentir realizado, todo o restante da sua carreira ele passa a ser mais fácil, né? Hoje a gente tem uma coisa que chama de efeito cicatriz.
pessoas que entram no mercado de trabalho em momentos de crise, como esse que a gente está vivendo agora, elas tendem a ter muito mais desafios mesmo depois da crise do que quem entrou no momento de um pouco mais de prosperidade econômica, assim. Claro que momentos de crise também guardam muitas oportunidades, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente não pode ignorar que é um desafio, né? E a gente tem que lidar com essa realidade da melhor forma possível. Então, na Eureka, o que a gente busca fazer é isso, ajudar jovens a conseguirem entrar no mercado de trabalho e, enfim, lidar com todo esse ambiente que a gente encontra hoje em dia. Legal? Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre a Eureka, vocês podem mandar aqui no comentários, o Rafa vai me ajudar aí a conseguir gerenciar todas as perguntas, e também podem seguir nas redes sociais, né? A gente tem o Instagram, Eureka, que é com C, não é com K, tá? Eureka com C, o nosso site é eureka.me. Se vocês quiserem indicar aí para alguém que está procurando uma vaga de estágio, está no início de carreira, a gente tem vários processos seletivos muito bacanas ali dentro, e o processo, ele é educativo. A gente busca ensinar as pessoas durante o processo seletivo. Legal? Mas, bom, agora, depois de apresentar um pouco para vocês, eu queria voltar a introduzir o nosso tema, que é de inovação. E eu tenho a informação também, né, de que muitos de vocês são empreendedores por necessidade, né? A gente sabe que no Brasil hoje são alguns quadros bem interessantes, né? O primeiro deles é de que grande parte dos empregos no Brasil são gerados por micro e pequenas empresas. Então, acho que o primeiro ponto é super agradecer vocês, porque empreender é um desafio de muito risco, né? Vocês colocam dinheiro na frente, não sabem se vai dar certo, tem muita concorrência. Então, acho que só por isso vocês já são mega merecedores de agradecimento nosso, né? Mais um segundo ponto, que muitos desses empreendedores, talvez vocês se identifiquem, são por necessidade. Então, não necessariamente você começou a empreender porque você teve uma ideia brilhante, mas porque, pô, às vezes você não conseguiu um emprego, você foi demitido, tinha conta para pagar e, né, a gente sabe que o boleto ele vem independente de qualquer coisa, né? Então, compreendo super essa realidade, e o que eu vou tentar aqui conversar com vocês é como que a gente pega esse limão e faz uma limonada, tá? Do lugar mais humilde de saber que vocês têm mega desafios que talvez eu jamais entenda, porque, pelo menos até agora, eu não empreendo, né? Bom, dentro desse tema de inovação, eu queria pedir para quem está aqui na live, jogar aqui no chat a solução que você daria para a seguinte questão, né? Que daí eu vou explicar e depois a gente volta nas respostas. Se você fosse um empreendedor que quer levar um serviço de telefonia para uma localidade onde não tem estrada e onde as pessoas recebem pouquíssimo dinheiro, recebem, vivem com R$1,90 por dia, assim, que já é considerado uma faixa de pobreza. Como que vocês fariam, né, ou qual vocês acham que seria a melhor solução para a gente conseguir levar esse serviço de telefonia que é tão importante, né? Então, a gente já vai retomar, mas se vocês quiserem já colocar, a gente vai interagindo. Bom, por que essa pergunta é interessante, né? Hoje, pessoal, a gente tem muitos problemas no mundo que a gente ainda precisa resolver, como vocês devem imaginar sendo empreendedores, né? Todo empreendimento, ele parte, em geral, todo produto, né? Ele parte de um problema que precisa ser resolvido. Se não tem problema, ou não tem produto, ou o produto não vende, porque ninguém vai querer comprar. Então, você tem que resolver um problema. Essa é a realidade nua e crua, assim, né? E tem uma lista de problemas que eu gosto muito dela, porque eu acho que ela resume muito bem tudo que a gente tem que resolver enquanto sociedade, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Isso é uma agenda que ela é super trabalhada aí por diversas organizações, né? Que ela fala sobre 17 projetos que a gente precisa, 17 objetivos, 17 grupos de metas que a gente precisa alcançar para a gente conseguir continuar existindo no planeta. Se a gente não conseguir resolver esses problemas, a gente não vai mais conseguir coexistir aqui enquanto sociedade. Porque esses problemas, eles são muito sistêmicos. Então, a gente fala sobre aquecimento global, a gente fala sobre biodiversidade, a gente fala sobre diversidade, né? Então, a gente tem problemas muito grandes de diversidade, de inclusão de mulheres no mercado de trabalho em diversos estratos da sociedade aqui no Brasil. Então, ele olha para todos esses problemas e ele reconhece, pô, se até 2030 eu não conseguir resolver esses problemas, esses problemas eles vão continuar aumentando e a gente não vai conseguir caminhar para frente enquanto sociedade, né? Então, a gente tem todos esses grupos de problemas em 2016, foi direcionado a nível global uma quantidade de 153 bilhões de dólares para resolver esses problemas.
Então, putz, não tenho, e isso falando mais de investimentos filantrópicos e tudo mais. Então, pô, não tenho um hospital aqui na minha região, não tenho uma escola de qualidade, ou, pô, não tenho, enfim, não tenho algum tipo de serviço e tudo mais, ou, pô, preciso de um serviço de assistência melhor para as pessoas que estão aqui na minha localidade, por qualquer motivo que possa ser assim. Fui direcionando uma quantidade de dinheiro muito grande para resolver esses problemas, então, vamos concordar que 153 é muita grana, sim. Só que se vocês forem observar, infelizmente, né, ano a ano a gente continua enfrentando esses problemas. E tem, acho que, uns dados super alarmantes, assim, né, de que, por exemplo, nesses objetivos do desenvolvimento, que falam sobre igualdade, que falam sobre inclusão de mulheres no mercado de trabalho, que falam sobre, enfim, essas causas um pouco mais sociais, entre 2015 e 2018, infelizmente, o Brasil não só não avançou nesses objetivos, como regrediu em muitos deles. Então, ao invés de a gente melhorar enquanto sociedade, né, e daí eu incluo todo mundo, né, a gente está piorando em muitas dessas frentes, o que é péssimo, assim, né, quase inconcebível, né. Então, pô, já que a gente não está melhorando nesses problemas, a gente ainda tem muitas localidades que enfrentam, que tem uma falta de acesso à oportunidade, que tem falta de acesso a serviços de qualidade, enfim, seja lá quais forem esses serviços, a gente se pergunta, pô, mas como que isso a gente não está conseguindo caminhar, né? Mesmo com essa quantidade muito grande de dinheiro. E daí teve um cara que ele chama Lester Brown, é um professor norte-americano, se eu não me engano, que ele escreveu um livro que chama Plano B 4.0. Nesse livro, ele fez um cálculo de quanto a gente teria que investir anualmente para resolver os problemas que a gente tem, todos esses problemas que eu comentei com vocês, que envolvem infraestrutura, envolvem educação, envolvem saúde, envolvem empreendedorismo, envolvem meio ambiente e tudo mais. E ele chegou ao cálculo de que se a gente investisse 187 bilhões por ano, a gente conseguiria resolver esses problemas. Então a gente para e pensa, né? Pô, eu estou investindo 153. É bastante dinheiro. Deveria investir 187? Sim, não estou chegando lá, mas sim, a diferença entre 153 e 187 bilhões é bastante, mas se a gente for analisar em questão de grandes números, eu não estou tão distante assim. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer no nosso caminho ainda, mas a gente já está quase lá, de certa forma. Só que mesmo assim, a gente ainda não tem as soluções para esses problemas que a gente enfrenta há muito tempo, né? Desde o século passado, enfim, desde que o homem é homem e que a mulher é mulher, a gente enfrenta esses problemas, né? Então, pô, o que está pegando? E daí, quando eu falo desses problemas, eles são de todo mundo, né? Então, a gente vai falar um pouco lá mais no final, mas empresas também são responsáveis por resolverem esses problemas. A gente vai chegar lá, assim, né? E daí, qual que é a questão? Teve um cara que chama Clayton Christensen. Ele tem um nome super complicado. Até, Rafa, você consegue pesquisar o nome dele e colocar aqui no chat para a galera pegar? Coloco sim. Beleza. Ele chama Clayton Christensen, ele escreveu alguns livros tipo DNA dos Inovadores, O Dilema da Inovação. Ele é um professor, ele foi um professor de Harvard, né? Infelizmente ele faleceu ano passado, mas que ele falava muito sobre inovação. E quando ele teve contato com esses números, galera, ele pensou, pô, mas não tá certo, o que tá pegando aqui no meio? Então ele foi estudar, e o que ele chegou de conclusão, olhando para vários relatórios, vários indicadores e tudo mais, foi de que não importa o quanto de dinheiro a gente direcione para resolver problemas, se o direcionamento desse dinheiro não estiver atrelado a gente conseguir construir um mercado em torno da sociedade onde a gente está buscando resolver esse problema, né? E daí que eu não estou falando de forma alguma de qualquer tipo de, criticando de forma alguma qualquer tipo de apoio assistencialista. Eu acho que isso é mega importante, porque tem gente que realmente precisa de uma ajuda para sair da sua dificuldade, porque no Brasil a gente tem muitas barreiras para públicos que são minorizados, mas eu estou falando de uma forma um pouco mais ampla da gente quanto empreendedores para tentar resolver esses problemas. Se a gente, enfim, fazer alguma doação, fazer alguma coisa assim, a gente vai se sentir muito bem. Eu estou, enfim, fazendo ali alguma coisa para ajudar aquela pessoa e tudo mais, que está aí numa situação difícil, mas no longo prazo eu não vou conseguir necessariamente tirá-lo dessa situação, que é o que o Clayton chegou de conclusão no livro que chama O Paradigma da Prosperidade. Né? O paradigma, aliás, o paradoxo da prosperidade, que é um paradoxo basicamente uma coisa que você faz, você acha que vai dar num lugar, mas dá em outro. Então, você investe dinheiro para construir talvez uma escola em algum lugar, para levar desenvolvimento e educação de qualidade, só que no final das contas você não consegue, né?
Então, esse que é o paradoxo que ele fala, assim. E daí o que ele diz é que a gente tem que construir esse mercado em torno dessas localidades. Porque quando eu construo um mercado, eu faço com que o dinheiro gire, as pessoas lá conseguem ter mais renda, e se as pessoas não tiverem uma renda sustentável, elas não vão conseguir adquirir nenhum tipo de serviço, e se não tiver esse fluxo de dinheiro que tem a grana rodando ali dentro, eu não tenho por que um outro empreendedor ir lá e, por exemplo, levar uma padaria melhor para aquela localidade, levar um serviço de, sei lá, desde salão de beleza, qualquer outro tipo de serviço, uma clínica médica, não vai ter por que o médico vai querer se instalar lá se as pessoas não tiverem dinheiro para contratar esse serviço. Então, como a economia não vai estar girando ali dentro, no final das contas, tudo aquilo que a gente levou para aquela localidade vai ficar sucateado no longo prazo. Porque não vai se manter, não vai ter essa estrutura que vai dar essa saúde financeira para essa comunidade. E daí ele fala, então a gente tem que levar negócios para essas comunidades. Mas, qual será que é o empreendedor que, em sã consciência, vai querer abrir uma empresa onde as pessoas não têm acesso aos recursos básicos? Quem que vai querer empreender num lugar onde não tem estrada pavimentada? Porque você vai levar o caminhão com a mercadoria, ele vai quebrar. Quem que vai querer empreender num lugar onde as pessoas não têm saúde, onde as pessoas não têm educação, e o seu funcionário vai ficar doente toda hora, e você vai ter que ficar pagando licença para ele, ou a pessoa não vai ter a formação adequada para executar os processos, digamos que você tem uma indústria, alguma coisa assim? Então, por que é o empreendedor em sã consciência que vai querer fazer isso? E daí que ele traz o pulo do gato. Ele traz que, nesses lugares, não existe mercado. Então, digamos que você tem uma empresa que vende, sei lá, rádios, tá bom? Você faz rádio, você vende rádio. Naquele lugar ainda não tem rádio, e ninguém vende rádio lá, né, o aparelho de rádio, porque não tem quem compre. Então, as pessoas não podem pagar por a minha solução, eu nem vou levar ela para lá. Então, e lá vai continuar do jeito que sempre foi, assim. O que ele traz é que os empreendedores que conseguem se questionar sobre por que será que não tem algum tipo de solução lá, ao invés de presumir que lá não tem porque não deve ter mesmo, porque as pessoas não têm condição, o empreendedor que consegue se perguntar, será que isso é caro demais para as pessoas terem? Ou será que isso só não encontraram ainda um jeito de disponibilizar isso para quem não tem um valor X de dinheiro para pagar pela solução atual? Ele fala que os empreendedores que conseguem fazer isso, eles conseguem, claro que daí tem várias outras variáveis, né, diversas outras variáveis aí no meio dessa equação, mas esses empreendedores, eles conseguem ter uma prosperidade econômica muito forte. E daí o que ele chamou esse processo de se perguntar por que lá não tem tal solução e se dispor a construir uma solução que é adequada para tal público, ele chamou de uma inovação criadora de mercado. E daí eu vou trazer alguns exemplos muito tangíveis para vocês, tá bom? Hoje todo mundo tem carro, ou pelo menos grande parte das pessoas tem carro. É muito comum, você olha para a janela, você vê um carro passando. Só que, por incrível que pareça, em 1910 não era comum ter carro. No Brasil não tinha, e nos Estados Unidos estava começando. O carro era uma coisa muito cara, a manutenção era exorbitante, e só famílias muito ricas podiam ter carro. Daí chegou um cara chamado Henry Ford que falou, cara, eu acho que dá disso daqui ser para mais gente. E daí ele inventou o modelo T, o Ford Modelo T, que foi o primeiro carro que foi produzido em modelo de escala, inventou o Fordismo, aquela coisa toda, que a gente já deve conhecer, que é o modelo de produção, de linha de produção, que você quebra as tarefas em pequenas partes, e daí cada uma das pessoas faz uma pequena parte, e através desse formato de produção novo que ele inventou, ele conseguiu fazer com que o carro ficasse tão barato, minha voz deu uma afinada aqui, às vezes parece que eu tô na puberdade ainda, pessoal, que eu tô falando e dá uma variada aqui. O carro ficou tão barato que todo mundo ficou acessível para mais gente. Então, começo dos anos 1900 ali, tinha poucos milhares de carros nos Estados Unidos, 20, 30 anos depois já tinham milhões de carros nos Estados Unidos. E daí o que aconteceu como consequência disso? O Ford ficou muito rico, esse é o pulo do gato para ele, só que quando a gente olha para o conjunto da obra, quando tem mais carros, os governos começaram a perceber lá, tem muito carro, eu tenho que pavimentar as ruas. Então, eles começaram a pavimentar. Agora que a rua está pavimentada, cara, eu consigo ter uma empresa de caminhão, porque eu não preciso mais só depender do trem.
Então eu posso abrir uma empresa de caminhão para levar a mercadoria mais longe. Então mais empresas de transporte começaram a surgir. E daí o cara que estava num lugar que era no interior, que ele não conseguia comprar porque o produto não chegava lá, agora com a empresa de caminhão, ele pensa, putz, agora está chegando aqui celulose na minha cidade. Eu posso comprar celulose de alguém. Então, pô, vou abrir aqui uma pequena empresa de papel. E daí ele abre essa empresa lá, e daí ele contrata pessoas daquela localidade. Porque ele consegue vender o produto e tal, e daí quando ele contrata, as pessoas têm mais dinheiro. Então, putz, o médico que fazia cirurgia cardíaca só na capital, agora vai para o interior. Porque lá tem dinheiro para pagar o serviço dele, e lá no interior agora as pessoas têm acesso a uma cirurgia cardíaca, e as pessoas não vão mais morrer de infarto, por exemplo, ou essa taxa ela vai diminuir, no caso. E daí qual que é o ponto, né? Ele fala que quando a gente tem uma empresa que consegue criar esse mercado, desde que ela respeite alguns princípios, eu vou chamar aqui de éticos, tá? Embora isso abra margem para muita conversa, quando ela respeita alguns princípios e, por exemplo, ela contrata pessoas da localidade que ela está, ela fomenta o desenvolvimento daquela localidade, ela consegue fazer com que esse desenvolvimento social ele aconteça. Então, é basicamente essa tá tocando o interfone aqui, caso alguém vai atender. Essa estrutura toda. Que o Clayton fala que, putz, é super importante em relação à inovação, que a gente consegue resolver esses grandes problemas. E daí, eu vou retomar com vocês o caso de levar o serviço de telefonia para uma localidade onde não tem estrada e onde as pessoas vivem com R$1,90 por dia. Teve um cara que chamava Ibrahim, que ele era um grande executivo de empresas de telecomunicações nos Estados Unidos, aliás, desculpa, na Europa, em mais ou menos 1970, 1980. E ele sempre se perguntou, cara, por que em diversos países da África ainda não tem telefonia? E ele pensou, pô, eu vou abrir um serviço de telefonia lá. Enfim, muita gente vai querer usar. E daí ele foi buscar investidores. Só que desses investidores falaram, você tá maluco? Jamais vai dar certo. Como é que você vai construir uma torre de telefonia num local onde não tem estrada para passar o caminhão que vai levar? O que seus funcionários vão comer se eles vão estar no meio do nada, não tem restaurante lá perto? Como é que eles vão montar as coisas lá da torre para fazer a transmissão e tal? Se a estrutura mínima não está garantida. Então, essas foram as perguntas que os investidores, quem não acreditava, fez para esse empreendedor. Só que o que o Ibrahim se perguntou? Ele se perguntou, qual será que é o valor que tem eu poder conversar com a minha mãe, que está numa cidade tão distante, que hoje eu preciso viajar 3 semanas para falar com ela? Qual será que é o valor que representa para essa pessoa, se ela puder só ligar para a mãe dela e falar com a mãe dela, e não vai precisar mais perder 3 semanas da vida dela só fazendo o trajeto? Sem contar que o trajeto provavelmente seria perigoso, né, já que não tinha infraestrutura nenhuma. Então, qual será que é o valor que traz para essa pessoa? Então, qual que é o primeiro insight que eu queria trazer para vocês aqui? O aspecto da inovação, ele diz muito a respeito das perguntas que eu me faço. Se eu me faço perguntas que já vão invalidar a minha hipótese, que eu já estou sendo descrente na minha própria ideia, é claro que não vai dar certo. Até tem uma frase muito bacana que o Ford fala, né? Que se você acha que você consegue ou que você não consegue, de todos os jeitos você está certo. Se você acha que não dá certo, aí mesmo que não vai dar, porque vai dar errado, você vai estar pensando negativamente, né? Então, a coisa não vai para frente. Então, esse é o primeiro insight que eu queria trazer para a galera que está assistindo, né? As perguntas que você se faz, ela vai ditar muito de quais inovações você vai conseguir realizar. Então, daí, ele fez decidiu começar a empreender, né? Ele conseguiu alguns investidores que compraram a briga com ele e tudo mais. E daí, no final das contas, ele construiu toda uma infraestrutura, porque locais que não tinha estrada, ele construiu estrada. Locais que não tinha saúde, em alguns lugares ele construiu o hospital. Daí, putz, vocês podem pensar, caramba, mas eu não tenho... Essa não é a minha realidade, sabe? E nem a minha, assim, né? A realidade do brother lá que construiu a empresa, que chama Celtel, se vocês quiserem pesquisar. Mas não é a realidade da maioria das pessoas. Por isso que eu falo que eu estou trazendo aqui para vocês algumas visões diferentes, né? Eu sei que empreender por necessidade é muito difícil. Chega no final do mês, você tem que escolher entre pagar um funcionário, pagar um fornecedor ou usar o dinheiro para comprar alguma coisa que você precisa muito quanto pessoa, né? Micro e pequenos negócios ainda tem um desafio muito grande de misturar contas
individuais com as contas da empresa, e essa é uma das principais causas de falência de micro e pequenas empresas no Brasil, né? A maior organização financeira, inclusive Sebrae, tem várias organizações que brilham em ajudar vocês nisso, né? Imagino até que aqui os projetos que a gente está tocando no T, eles também deem suporte nisso, né, Rafa? Sim. Acho Legal. que um ponto fundamental de formação, que tem várias lives aqui, é essa justamente organização e planejamento financeiro. Total, enfim, então, sei que a gente tem várias limitações, né, mas esse é o primeiro questionamento que eu queria trazer para vocês, né, quais são as perguntas que vocês estão se fazendo para que vocês consigam gerar inovações que vão ter mais soluções. Rafa, antes de partir para as próximas partes, você acha que tem alguma coisa que pode ser bacana eu dar uma aprofundada, alguma coisa que você acha, enfim, algum termo legal que você acha que pode ser bacana voltar? Eu queria, na verdade, tomar a liberdade de fazer um complemento aqui, Guilherme, com uma experiência que o CEDS teve nessa perspectiva, né? Bom, o tema da live que a gente está trazendo hoje para o público é empreendedorismo, inovação e prosperidade social. E aí você falando, né, sobre territórios, né, em contexto de difícil acesso e etc., bom, acho que todo mundo que está assistindo a live aqui acompanhou nos últimos anos que houve uma intensificação do fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil, né, pela entrada em Roraima. E aí, em dado momento, houve uma estratégia, né, do governo, movimentando algumas organizações para atender esse público, que as ações elas tinham, né, principalmente à frente de uma assistência, um atendimento inicial, né, de cadastramento dessas pessoas, né, de encaminhamento para alguns abrigos locais, e um processo de interiorização. E aí a gente foi convidado para pensar num projeto lá em Roraima também, com esses migrantes refugiados venezuelanos, e aí a gente colocou também nesse processo brasileiros de baixa renda, até porque no momento, né, havia ali um contexto de rivalidade, inclusive, que muitos brasileiros não acolhiam bem. E aí, quando você está falando isso, né, sobre oportunidades de negócio e desenvolvimento local, ao invés de fazer o trabalho de assistência social, que várias organizações já estavam fazendo e que eram fundamentais para aquele momento, né, porque a gente chegava, de fato, com migrantes refugiados que chegavam só com a roupa do corpo, né, e, de fato, eles precisavam ali, alimentação, moradia, né, recursos básicos e etc., mas tinha o pessoal vindo também com o desejo, né, de gerar renda. E aí, quando a gente foi para o território, a gente foi trabalhar numa perspectiva de empreendedorismo para o desenvolvimento local. Então, era muito uma perspectiva de, beleza, a gente tinha tantas pessoas morando em Boa Vista, essa população subiu X% com a chegada de imigrantes refugiados, o território, apesar de ser uma capital, Boa Vista, faltava recursos básicos, às vezes, e aí ali a gente trabalhou muito numa perspectiva de quais são as oportunidades, né, para esse território, com esse tanto de organização que veio para cá, com essa população crescente, que a gente pode, né, promover para esse pessoal e para gerar renda para esses migrantes refugiados, que muitos, inclusive, não queriam, né, participar do processo de interiorização por N motivos. Às vezes queria estar perto da fronteira para, dado momento, voltar para a Venezuela, conexão com a família e etc. E aí várias pessoas começaram ali a comercializar produtos que eles faziam já na Venezuela, seja, sei lá, uma empanada que eles costumavam fazer, seja algum outro serviço, né, que eles já ofereciam no território, e começaram a oferecer ali. E aí a gente pôde ver, ao longo do tempo, o quanto o desenvolvimento de pequenos negócios facilitou o desenvolvimento local, o desenvolvimento do território e o desenvolvimento das comunidades mais vulneráveis dentro do município de Boa Vista também. Então, quando você trouxe ali, né, o desafio da telefonia, eu até me arrisquei aqui a interagir também, né, falando que eu iria alguma coisa para parcerizar com o poder público e etc., mas, né, com a temática do dia aqui, eu lembrei que foi isso, a gente convidou o pessoal ali num contexto de extrema vulnerabilidade a pensar como é que eles poderiam pensar em negócios, né, para, obviamente, gerar renda para eles e promover o desenvolvimento do território, o que, né, voltava de novo para eles, gerando ainda mais renda, negociando ainda mais, enfim. Mas era só esse ponto que eu queria compartilhar aqui também. Total, Rafa. Esse ponto que você falou é muito importante, né? A questão da parceria com o poder público, né? Enfim, a gente, enquanto empresários, empreendedores, a gente não consegue mover montanhas sozinhos, assim, né? A gente sempre precisa trabalhar em rede.
Da mesma forma que somente o governo, né, o poder público, não consegue promover soluções se a gente não tiver uma sociedade civil, de certa forma, organizada para conseguir colaborar, né? Quando cada um rema para um lado, a coisa não vai, assim, a gente fica parado, né? Então, total, essa colocação que você fez, ela foi super bem feita. Beleza? E daí, eu queria aprofundar um pouquinho mais aqui com vocês, pessoal. E daí, se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir mandando, tá? Que a gente vai respondendo aqui vocês e tudo mais. Que é um dos últimos pontos para a gente tratar agora, que é entrar um pouquinho mais a fundo em inovação. Que eu acho que pode ser bacana dar para vocês um pouquinho mais de referencial sobre como tocar esse processo. E o primeiro deles é que eu queria desmistificar com vocês que inovação é coisa de outro mundo. Né? Inovação não é, por exemplo, eu não preciso inventar um novo carro, ou não preciso desenvolver um novo iPhone, um novo telefone, para eu dizer que eu fiz uma inovação. Inovação, de acordo com o Clayton, é simplesmente uma forma diferente de agregar valor para algum processo, algum produto. Então, basicamente, hoje eu tenho uma padaria. Se eu faço os meus bolos ali amassando sempre na mão, mexendo eles, e eu decido começar a trabalhar com talvez uma batedeira, ou talvez algum outro instrumento, eu já estou fazendo, de certa forma, uma inovação ali no meu processo. Eu não preciso, enfim, criar a batedeira para dizer que eu fiz uma inovação, assim. E muitas vezes a inovação, ela significa você pegar alguma solução que já era aplicada em algum outro contexto e trazer para o seu. Então, por exemplo, você viu que o restaurante que fica na frente aí do seu estabelecimento, da sua padaria, preparava algum tipo de alimento de uma forma específica. E você sempre dava errado, ou sempre você tinha algum problema relacionado àquela situação. Você viu como ele fazia e você trouxe para o seu. Você já está, de certa forma, conseguindo inovar de algum sentido aí na sua realidade. Então, inovação é basicamente isso. Como que eu melhoro alguma coisa que eu faço? E a gente tem vários graus de inovação e tudo mais, mas, enfim, isso é um papo muito teórico que, às vezes, até eu acho que agrega pouco valor, assim, eu gosto muito mais do mão na massa. E daí a gente tem essa que é a inovação criadora de mercado. E daí eu vou separar aqui com vocês nessas duas partes. Na inovação significa isso, que é eu fazer de um jeito diferente alguma coisa. Criadora de mercado significa que eu vou olhar para o não consumo. E daí o que vocês têm que sempre estar se perguntando é aonde as pessoas hoje não conseguem consumir alguma solução. Seja uma empada, né, no exemplo ali que acho que o Rafa deu, as pessoas não têm aqui algum alimento gostoso, barato, que elas podem comer no meu dia a dia, no dia a dia delas, então eu vou aqui disponibilizar para elas essa solução. Ou, enfim, em algum outro contexto nesse sentido. Então, como que eu levo para elas algo que elas ainda não têm acesso? E daí tem uma coisa que eu sempre ouço muitas pessoas falarem, que para a gente inovar, a gente tem que pensar fora da caixa. Acho que vocês já devem ter escutado esse exemplo. Então, aquela pessoa pensa muito fora da caixa, ela tem excelentes ideias, não estou conseguindo resolver tal problema, vou falar com fulano, que fulano sempre sabe resolver, que ele tem fulano muito inovador, né, fulano, enfim, fulano é muitas coisas, né, e daí, né, o que eu queria trazer para vocês? Para essa pessoa que tem excelentes ideias, que pensa muito fora da caixa de acordo com a nossa concepção, é normal. Para ela não está pensando fora da caixa, porque aquilo é a realidade dela. O ponto que acontece, né, é que o pensar fora da caixa é para você em relação ao que você está recebendo. É muito mais sobre um referencial do que sobre uma verdade única que, enfim, é verdade para todo mundo. Então, se o Rafa me falar que eu posso parar de fazer bolo batendo na mão e começar com uma batedeira, para mim vai ser fora da caixa, porque, como é que eu não pensei nisso? Né? Não sabia, não tinha essa ideia, mas se ele for falar para uma pessoa que tem uma padaria, ela vai falar, é claro. Tipo, como é que você não, né, vai ficar batendo na mão? Vai cansar, E daí, né, esse que é o grande ponto. Pensar fora da caixa é muito mais sobre referencial. E daí a questão não passa a ser como que eu penso fora da caixa. A questão é como eu aumento a minha caixa. Porque se a minha caixa é maior e tem mais coisa dentro dela, eu consigo conectar melhor os pontos e perceber qual que é o produto que as pessoas não têm acesso aqui na minha vizinhança, vai ficar muito mais fácil. Não vai descer uma luz na cabeça de ninguém que está aqui e falar, agora você tem que vender o produto X, você vai ficar rico, né, que você não vai mais ter dificuldade. Não vai acontecer. Se acontecer, me liga, assim, porque
Nunca vi isso, ninguém nunca me disse que isso rolou, assim. Então, o grande ponto é como que vocês vão conseguir vão conseguir expandir a caixa de vocês. Porque tem até uma frase que eu gosto muito do Steve Jobs, que ele fala que a gente deve buscar conectar os pontos, e a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Então, quando o Steve Jobs estava estudando, acho que ele estudou em Stanford, ele não se formou na faculdade, e daí que só vale um adendo de que essa ideia de que empreendedor não precisa fazer faculdade é mentira, tá? Porque se vocês forem ver a quantidade de empreendedores de grandes empresas que não buscam estudar, né, que menosprezam o aprendizado, isso é, tipo, super... ou melhor, deixa eu reformular, tá? Você achar que você não precisa de instrução para ter sucesso enquanto empreendedor é uma falácia. Se você vai ter instrução formal ou informal, isso não importa, assim, mas ter instrução é essencial, né? Porque tem gente que fala, tipo, fulano não fez faculdade, virou milionário, tal. Isso cria aquela visão de que você não precisa estudar, o que é mentira, assim, né? Você precisa estudar e só de estar aqui vocês já estão estudando, acho que é isso que eu quis dizer. E daí ele fala, né, ele estava na faculdade e tal, e daí ele fez aula de caligrafia. Putz, o que eu vou fazer com caligrafia, assim, né? Só que o que acontece? Vários anos depois, as noções que ele aprendeu de caligrafia deram para ele os insights de design, né, de elaboração de produtos e serviços, que fizeram com que o iPhone fosse um baita de um produto, e que o Mac, né, os computadores da Apple, fossem produtos excelentes. Então, o que isso quer dizer? Você tem que buscar botar muitos pontinhos, mesmo que você ache que não vai ser tão útil agora, porque só vira útil depois quando você olha para o passado. Não tem como eu saber agora, eu vou fazer aqui um curso de marketing digital, porque vai ser útil para mim daqui a 3 anos. Não sei o que vai acontecer daqui a 3 anos. Só que se eu não fizer, eu não vou ter o repertório e nem vai me ocorrer a ideia de que isso é verdade, que é aquela frase, né, de que a gente sabe pouco, a gente sabe... o que a gente não sabe que a gente sabe é um pouquinho maior. Então, eu não sei fazer cálculos sei lá, não sei montar um carro. Só que eu sei que eu não sei. Mas o que a gente não sabe que a gente não sabe é infinito, né? Eu não tenho a menor ideia do que eu não sei que eu não sei. Provavelmente é muita coisa. Então, daqui a algum tempo eu não tenho como saber se eu vou usar esse curso de marketing digital. Só que se eu não fizer ele, aí mesmo que eu não vou saber. Então, o grande ponto é, como que você vai expandir essa caixa? E daí, para isso, são N formas, assim. Você pode aprender fazendo novos cursos, estando nas lives aqui do TEIA, se conectando com as pessoas que participam dessas lives, fazendo perguntas no seu dia a dia. Então, você foi em algum lugar e você percebeu, putz, tô aqui na padaria, tô dando vários exemplos de padaria, né? Tô com fome. E tô vendo aqui que no caixa a pessoa não tá conseguindo... Tá demorando muito para o sistema dela processar as contas. Formou uma fila gigantesca. Quando chega a nossa vez, você pode perguntar o que está acontecendo. E às vezes ali você tem uma ideia, putz, eu podia abrir um empreendimento de sistemas de gestão de padaria. Então, enfim, só de você estar atento para problemas que estão ao seu redor, aonde as pessoas estão se estressando, você já vai conseguir expandir muito mais essa sua caixa. E daí, para finalizar, eu queria dar um exemplo para vocês de uma coisa que chama porta de Norman. Porta, né? Enfim, porta, a gente sabe que a porta, e Norman é o nome de um cara. Norman, né? Ele tem o sobrenome ali que é um pouquinho complicado e tal, mas ele é considerado quase que um dos pais do design. Ele é uma pessoa que é muito boa em design, e daí ele percebeu que tinha um prédio lá que ele trabalhava, lá nos Estados Unidos, que tinha uma porta que todo mundo abria pro lado errado. Vocês já foram em banco, assim, né? Quando você vai abrir a porta e você puxa e você fica tentando descobrir para que lado que vai, se não acerta, né? Ou você vai entrar e você vai para um lado, quando você vai sair, em vez de puxar para o mesmo lado que você errou no começo, você erra de novo, né? Então, o que ele fala? Que tinha esse problemão, assim, naquela porta, e ele começou a pensar, putz, mas não é possível, né, que todo mundo erra. E daí ele começou a cavocar o problema, começou a estudar muito a questão do design, da experiência do usuário, né, que é um termo que, enfim, tá super em voga, que é como que eu faço com que para a pessoa seja mais fácil de usar o meu produto, o meu serviço, né? A responsabilidade a responsabilidade de saber usar o produto não é da pessoa, é minha, de fazer ela saber usar o produto. Se ela não souber usar o meu produto, ela vai comprar do concorrente, né? Então, esse é o exemplo clássico, assim, que a gente pode dar. E daí ele percebeu, putz,
muita gente está tendo problema com essa porta. Não é possível que seja problema da porta. Aliás, não é possível que seja problema das pessoas. Deve ser problema da porta. Então, né, o que ele fala? Quando muita gente tem enfrenta um problema com a mesma situação, não é culpa daquelas pessoas. É o produto que foi mal elaborado. E sempre que a gente tem um produto que foi mal elaborado, a gente tem uma oportunidade de inovação e uma oportunidade de empreender nesse negócio. Legal? Então, é esse que o convite que eu queria aí deixar para vocês, enfim, antes de abrir para perguntas, que é, primeiro, busquem se fazer perguntas diferentes, porque as perguntas que vocês fazem vão influenciar muito nas ideias que vocês vão ter, para que vocês consigam até resolver os desafios, né, que vocês têm nos negócios hoje. E um segundo ponto, que busquem expandir a caixa de vocês, né? E essa expansão de caixa é por meio da observação, por meio de estar atento, por meio daquele tino, né? Quem empreende, às vezes desenvolve esse tino quase que naturalmente, assim, né? Tipo, você olha para uma coisa e já vê, pô, podia criar um produto aqui, podia criar um produto ali e tal, né? Podia desenvolver algum negócio aqui em cima. Então, se questionem mais, né, sobre problemas que vocês encontram, que isso vai, com certeza, ajudar vocês a inovar, que não é uma coisa tão complicada assim. Beleza? Legal, Guilherme. Bacana. Eu queria trazer aqui, acho que uma coisa que a gente fala muito sempre aqui, né, nas formações, né, lideradas pelos CIEDs nas lives, para a gente, empreendedor é um agente de transformação social, né, a gente tem esse entendimento, que por vezes a transformação social, ele gera por meio de um negócio, né, ele abre um estabelecimento e vende alguma coisa, às vezes é por outro caminho, né, então, para além do público do TEIA, né, que são empreendedores de fato, que aí trazem a solução enquanto negócio, né, a gente tem uma perspectiva um pouco mais larga. Mas a gente tem alguns projetos que a gente fala ligados à nossa área de engajamento comunitário, que a gente promove muito um processo de reflexão de quais são os problemas do seu território e quais são as intervenções que você pode criar, né? Então, acho que eu até devo ter divulgado em alguma live aqui, a gente está com um projeto agora aqui em São Paulo, chamado Engaja, que a gente, Legal. infelizmente, não acabaram as inscrições, a gente não tem mais vaga, mas a gente chegou a divulgar algumas semanas, a gente selecionou 300 adolescentes e jovens de 5 territórios, né, mapeados aqui, territórios em contexto de vulnerabilidade da cidade, para trabalhar, né, algumas soft skills, né, então autoconhecimento, algumas outras competências, né, que podem facilitar para a inserção no mundo do trabalho. Inclusive, né, acho que tem uma conexão legal com a Eureka, porque a Eureka tem ali uma frente de estágio, etc., e a gente está trabalhando com um público aqui que muitos deles, né, estão buscando uma oportunidade, mas para além dessa formação, né, olhando para a inserção no mercado, e aí eu acho que é um ponto que você está trazendo, é esse olhar para dentro do território, quais são, né, as principais questões vivenciadas e que tipo de soluções eles poderiam propor ali. Vai ter uma fase específica dentro do projeto, chamado Fazedores do Bem, que justamente a gente vai convidar a galera por território para fazer essa reflexão. Então, vamos supor, a gente tem 60 jovens que são da cidade de Tiradentes, exemplo prático e real, cidade de Tiradentes, né, uma região aqui da zona leste de São Paulo. Eles vão discutir entre eles quais são os principais problemas que eles vivenciam hoje na cidade de Tiradentes. Então, eles vão falar, sei lá, tem pouca vaga de emprego, o pessoal tem que se deslocar até o centro para conseguir, né, oportunidades de trabalho. O transporte não dá conta, porque não tem o metrô na cidade de Tiradentes, tem até, né, dá para se deslocar para ir para o trem, tem os ônibus, mas são sempre cheios, tem, sei lá, questão de segurança, X. Não tem áreas de lazer o suficiente, então a molecada gosta de praticar esporte, não tem quadras, etc. Eles vão pensar sobre todos os problemas. Pensou todos os problemas? Então tá bom, agora a gente vai pensar as soluções. Porque tem muito uma coisa, né, acho que o empreendedor, ele tem um diferencial, né, de outras pessoas, que às vezes beleza, eu entendi o problema, eu consigo apontar, inclusive, culpados, né, que é sempre um exercício mais simples, né, apontar, e é muito complexo pensar como que eu sou parte da solução, né, e mais complexo ainda é como é que eu posso fazer disso um negócio. Então, a gente vai convidar essa galera para pensar. Então, tá bom, eu tenho um problema aqui que não tenho áreas de lazer o suficiente, o que vocês, né, iam propor? Construir mais quadra, revitalizar uma quadra, etc, etc, etc. Aí a gente vai para o como. Tá bom, então beleza, a gente entendeu que precisa de mais quadra. Como é que a gente vai fazer? Entendendo, inclusive, né, os recursos escassos, que a gente está falando, inclusive, do contexto, né,
de empreender por necessidade. Infelizmente, eu não tenho todo o recurso que eu gostaria para mim, Guilherme não tem, nenhum empreendedor, né, provavelmente tem. A gente sempre tem sonhos que custam, na maioria das vezes, mais do que os recursos que a gente tem para poder implementar. E aí a gente vai discutir numa lógica dessa. Pô, beleza, o que aqui eu posso parcerizar com alguém que já tem que entregar? Então, sei lá, eu preciso de formação de tal conteúdo, quem pode me oferecer? Pô, se for de empreendedorismo, tem a galera do TEIA. Eles têm um contrato junto com a ADSampa para oferecer formação. Então, deixa eu ver com a galera se eles podem dar formação sobre isso para me ensinar. Ou tem alguma empresa no território que poderia contribuir, ou X, e aí vai pensar. Nesse projeto especificamente, a gente vai ter um recurso semente, né, que é um valor limitado também, mas enfim, né, algumas ações ali, eles podem contar com um recurso semente para poder implementar as ações, e acho que um ponto nesse exercício todo tem várias maneiras de você pensar nas soluções de problema, uma delas é o empreendedorismo, né, e a gente vê no empreendedorismo por necessidade, nas comunidades, né, gente que pode surgir ali como uma necessidade, o que é muito comum a gente ver, por exemplo, negócios no setor de alimentos ou moda, todo mundo come, todo mundo compra roupas, né, então, todo mundo sabe cozinhar alguma coisa, né, sei lá, eu faço um brigadeiro de panela, tá bom, vamos fazer um brigadeiro aqui, vamos vender, etc, eu vou na porta da faculdade, na saída, na porta da estação de trem, etc, né, é muito comum, e você vê uma galera vendo outros nichos de mercado, né, que extrapolam, que vão para essa coisa da inovação, da tecnologia, né, então, a gente tem um empreendedor no Rio de Janeiro que criou uma impressora 3D a baixo custo e que utiliza materiais recicláveis, tipo, como que... Qual a chance, né? Pois é, e aí saiu ali um menino, né, nascido, criado na periferia, né, com todas as dificuldades que... e eu, não, por vezes, né, não acho que a gente não tem que naturalizar para não parecer também um discurso meritocrático, né, de tipo, quem quer consegue, né, porque a gente sabe que não é esse o contexto. Não é nem de longe. Mas o ponto né, as pessoas que estão vivenciando, né, dentro desses territórios, eles conhecem a dor, e por conhecer tão bem a dor, é quem consegue também propor muitas vezes soluções, né, que é isso, pegar uma fila no mercado e ver que a fila não tá andando. Todo dia eu vou lá, o negócio não anda. Cara, tem um problema nesse caixa aqui, deixa eu entender o que não tá funcionando, e aí, né, ou enfim, tem outros problemas no meu território, beleza, uma vez que eu entendi o problema, que solução eu poderia pensar. Às vezes a solução é você falar assim, não, isso aqui é uma coisa que eu tenho que ligar em tal lugar e já tem quem tem que oferecer esse serviço, que aí você tanto pode entender, é obrigação desse, então deixa eu repassar o trabalho para ele, como você pode entender, é obrigação, mas ele não está atendendo, então eu consigo de alguma maneira ajudar. Às vezes você vai chegar na conclusão de que você não consegue mesmo, e aí você vai ter que ligar e falar, então, ô prefeitura, não consigo fazer, mas é com você. E vai ter um lugar que você vai falar, cara, isso daqui, de alguma maneira, eu consigo pensar numa solução, né, consigo propor, pensar um negócio, estruturar, e aí eu acho que isso vale também para quem já tem um negócio, né, porque, por exemplo, eu tenho, sei lá, uma escola de idiomas, estou percebendo ali que, pô, a molecada aqui do meu território, né, não tem, na escola pública, eu estudei a vida toda em escola pública, né, então posso falar que saí da escola com o verbo to be extremamente ruim, se não fossem cursos, né, fora da escola, não teria saído do to be. Felizmente eu consegui, né, acessar um curso externo. Vai ter uma galera ali que não vai ter. E aí você vê que para entrar no mercado de trabalho, né, você está lá na Eureka, você sabe disso, as empresas, né, muitas vezes querem exigir, né, do pessoal que já chega ali com um básico de inglês. Então, pô, beleza, eu consigo fazer com que a escola pública melhore o inglês? Talvez não, mas eu consigo ensinar inglês? Talvez eu também não fale inglês, mas eu conheço alguém que fala inglês e aí, de alguma maneira, eu consigo estruturar o negócio para fazer com que o pessoal acesse, né? Então, acho que quando você traz isso, né, e aí eu gosto quando você traz, não é pensar fora da caixa, né, porque esse discurso para mim é muito batido, mas é como você amplia, né, para mim ampliar a caixa é isso, né, com quem que eu dialogo, com quem que eu tô no dia a dia, com quem que eu vivencio, que às vezes é trocar ideia com alguém que está sentindo a mesma dor do que eu, né, e aí tem uma coisa que afeta eu e o Guilherme, a gente conversa e fala, nossa, realmente é muito ruim, e a gente para e pensa, beleza, a gente consegue fazer alguma coisa para melhorar, né, acho que isso vai para outras áreas, para além de empreendedorismo. Pô. Acho que é isso, Guilherme. Bom, a gente chegando aqui nos minutos finais, queria muito agradecer aqui o tempo que você disponibilizou para trocar essa ideia aqui com a gente, dizer para o pessoal também que está acompanhando aí a live,
todas as semanas, né, todos os dias, acho que agora tem live aqui no TEIA, né, os temas são bastante diversos, distintos, em especial, né, falando do TEIA Centro, que é o qual eu estou conduzindo aqui a live, a gente estruturou os nossos conteúdos em ferramentas de empreender, desenvolvimento do empreendedor, nichos de mercado e inovação. Então, por vezes, né, a gente vai trazer aqui um empreendedor que ele vai compartilhar, né, a experiência dele, o que ele fez que deu errado, o que ele fez que deu certo, e é muito nessa perspectiva, né, de identificação. Por vezes a gente vai falar sobre nichos de mercado, né, então tecnologia, entre outros nichos, né, gastronômico e etc. Por vezes a gente vai trazer mais aquelas ferramentas específicas, né, de empreendedorismo, um Canvas, uma análise SWOT, etc. E a gente traz sempre aqui também temáticas que estejam mais ligadas a conceitos de rede, inovação, impacto social, e aí prosperidade, né, para mim, que a gente trouxe aqui no tema da live, o CIEDS é uma palavra muito valiosa, né? Porque a missão do CIEDS é construir redes para a prosperidade, entendendo prosperidade como mais saúde, mais renda, mais educação e, acima de tudo, mais confiança no futuro. Confiança no futuro, né, é uma coisa que ele está ligado à democracia, confiança no futuro está ligado ao empreendedor também, quando ele consegue uma capacitação, consegue criar redes e ele acredita, né, que o negócio dele vai dar certo, que vale a pena investir, né, como o Guilherme muito bem trouxe aqui, um processo formativo, educacional não necessariamente ligado a uma formação de um curso superior, mas às vezes a educação quer isso, né, fazer uma troca, buscar uma formação gratuita, buscar outros lugares, isso você está trocando, você está aprendendo. Então, para a gente, né, a temática de empreendedorismo que se conecta com os projetos que a gente toca e prosperidade, né, foi algo que a gente viu muito valor. Queria muito agradecer de novo aí, Guilherme, por você ter disponibilizado seu tempo para essa live. Tamo junto, Rafa. Conta comigo, pessoal que tá aí tá participando. Vocês podem me seguir no Instagram, Guilherme Ceballos, né? Ou no Facebook também. Facebook eu uso menos, o Instagram eu tô mais presente. E se vocês quiserem conversar, a gente troca uma ideia por lá, beleza? Valeu, Guilherme. Super obrigado. Para fechar aqui, reforçar, né? Essa foi mais uma live do TEIA Centro, que conta com a gestão do CIEDS. CIEDS é uma organização da sociedade civil que atua aí hoje em todo o país, praticamente. Empreendedorismo é uma das nossas frentes de atuação. E reforçar o que eu comentei lá no comecinho, eu coloquei aqui no chat para vocês. Vou tirar para não ficar tampando aqui eu e o Guilherme. Mas dia 24 a gente vai fazer uma atividade que é uma construção de agenda coletiva voltado a empreendedoras. Então, você empreendedora, né, que acompanham aí algumas das formações oportunizadas agora no mês de março, né, a gente quer extrapolar o mês de março e construir uma agenda continuada, ou seja, vamos pensar aí numa programação para o próximo 1, 2, 3, 5 anos de TEIA, e aí a gente vai fazer esse processo continuadamente, né, para ouvir os empreendedores, as empreendedoras, né, diversos nichos de mercado, quais são os conteúdos que vocês querem ver nas lives, se vocês querem ver lives ou se vocês querem ver outros formatos. Então, se você quer participar, ajudar a gente a pensar, né, qual é a melhor maneira de oferecer esse conteúdo, já faz a sua inscrição no link que eu coloquei aqui no chat, tá bom? Bom, então a gente vai encerrar por aqui. Quarta-feira que vem eu estou por aqui também. Quarta-feira que vem é dia 24, que já é um encontro formativo, então corre lá para se inscrever, para participar com a gente também. Guilherme, mais uma vez, obrigado. Obrigado pelos empreendedores que foram acompanhando, mandando um oi por aqui também. Fiquem bem, se possível, em casa, e quarta-feira que vem a gente se vê no encontro aí para construir essa agenda com as empreendedoras. Até mais, gente. Tchau, valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa semana. Gui.